people you see from inside your eyes, from inside. La fobia creo que es una cuestión que es sumamente cultural, entonces yo de todas formas nací en una cultura heteropatriarcal, como prácticamente todo el planeta. En ese sentido uno sí tiene algunas cosas como culturales que hay que irse quizás quitando si a uno le interesa, que hay que ir como trabajando un poco. Yo no lo llamaría fobia lo que quizás yo he tenido, sino que lo llamaría como ignorancia. Hold my hand and É tudo ao mesmo tempo agora, tudo conectado, e agora piorou porque eu tô morando em outro país, fudeu. Então assim, é muita informação, muitas línguas, muita história em pouco tempo e, bem... Mas assim, eu sei que no Brasil eu tô tentando aprovar a criminalização da homofobia, né? E eles não estão conseguindo, claro, por causa da bancada, que é chamada de bancada dos religiosos fundamentalistas, né? Evangélicos, católicos ou o que seja. Isso tá fudendo com... Isso tá acabando, tá fudendo com a educação brasileira, porque você tem uma educação de péssima qualidade, que não te ensina a ser crítico mesmo, inclusive porque isso é fruto da ditadura militar. As pessoas no Brasil não podiam ser críticas, não podiam ser politizadas, e a educação ela reflete ainda isso hoje, com muita força. E aí você tem um movimento de religiosos fundamentalistas que está tomando muita força, e que a verdade no Brasil tem que ser a Bíblia e não a Constituição. memories about the past. Feel our minds as a way to protect from today. Você sentiu uma regressão, assim? Senti. Tem vários amigos que relatam de ter medo mesmo de andar de mão dada na Paulista, e tem total coerência, né? Foi em janeiro de 2011, aquela primeira agressão da lâmpada que aconteceu em São Paulo. Depois disso, pelo menos uma vez por mês, tem uma situação absurda relacionada à agressão, uma atrás da outra. Assim. Meses atrás, você lembra que teve uma briga entre skinheads e punks na Cardeal, que o menino morreu e tal? Nesse dia, eu tava voltando pra casa numa festa de uma amiga minha, e quando eu cheguei, tinham 6 skinheads na porta da minha casa. Assim. E aí, isso assim, era tipo 10 da noite. E aí eu passei reto e entrei na minha casa, ok. Mas aí eu entrei em casa e fiquei pensando, e se eu fosse travesti? E se eu fosse, tipo, mais masculina? Se eu tivesse um cabelo curto, você entendeu? Eu fiquei pensando, e se eu fosse negra? Se fosse minha namorada que é negra, chegando na minha casa, entendeu? A polícia não faz nada, a prefeitura de São Paulo não faz nada, e não sei o que eles estão esperando acontecer, porque é uma agressão atrás da outra, os gays não se mobilizam. Saiu no censo que tem mais de 500 casais gays morando no bairro da República. Tipo, casais morando juntos. Então, assim, tem muito gay em São Paulo, tem muito gay naquela região onde acontecem essas agressões, e tem muito gay com dinheiro, muita influência política naquelas regiões, e eles não têm interesse em fazer nada, assim, porque eu ando de carro, isso nunca vai acontecer comigo, e aí o que acontece? Eu não sofro preconceito porque eu vou em bares gays, eu vou em balada gay, e aí eu finjo que o mundo é isso, entendeu? Então pra eles não tem interesse em fazer nada, porque eles não vão ser atingidos, isso é muito absurdo. Eu acho que esse é o maior problema do movimento gay, assim, é a falta de união. Tem muito preconceito próprio, tipo, gay que não gosta de bissexual, que não gosta de travesti, é um absurdo tão grande. We're always trying to navigate the spaces where we can be fully who we are and feel completely present, right? And so far it's still kind of relegated to queer spaces. And I think, we're carving out a wider range of, where it's acceptable, but
Still work to be done. I love this new slogan that has come out, this new campaign, It Gets Better. Are you familiar with that? It Gets Better? Fabulous. It's on YouTube. I've seen these clips. The President Obama has done one, celebrities have done one. And basically the people are saying it gets better. You're in high school or college and getting the crap beat out of you, but hang on, because you really are supposed to be who you are, and it isn't. I believe, and I don't know when the campaign started, but I do believe that it was in the wake of all of the teen suicides that happened a couple years ago, and even with the student from Rutgers University who jumped off the George Washington Bridge. What happened was that this is, I think his name was Tyler Clementine, if I'm not mistaken. What happened was that the roommate with one of his friends planted a tape, some type of taping device in the room, and so they taped Tyler and his boyfriend having sex in their room, and then broadcasted it, out everywhere on campus, on YouTube, everywhere. And Tyler, who was a brilliant musician at Rutgers University, went to the George Washington Bridge, and jumped off. E existem pesquisas que dizem que 10% da população brasileira é gay, então assim, é muita gente. 10%. A gente tem 190 milhões de pessoas, são 19 milhões de pessoas. Se metade das pessoas se unissem, você muda uma eleição presidencial, entendeu? Você muda muita coisa, sabe? No Brasil, apesar de ser um estado laico segundo a lei, a gente sabe que o cristianismo domina, tipo, a bancada política e muda várias decisões políticas, como, por exemplo, o que aconteceu em relação à divulgação das campanhas de AIDS do Carnaval. O vídeo relacionado aos gays foi tirado do ar por pressão da bancada religiosa, assim. E isso mostra o atraso do país, entendeu? Todos os países que a religião tem influência nas leis, é claro e óbvio o atraso, assim, entendeu? E no Brasil é muito mais que óbvio isso, eu acho. Eu vi um dia desses na internet uma frase bem simbólica dessa coisa que tá fudendo com o Brasil. A frase é não a Constituição, sim a Bíblia. Assim, é um carro-chefe do que os fundamentalistas religiosos estão levantando, né? E eles realmente estão tomando posições duras e drásticas contra a discussão sobre o aborto, contra a discussão das identidades LGBTs, e está sendo extremamente terrível. E você tem um movimento LGBT que ainda é um movimento que ainda faz uniões com esse tipo de pessoa, né? Ainda param para conversar. E isso é muito terrível, porque o movimento LGBT não deveria mesmo conversar com os fundamentalistas religiosos e ponto final. Que é por isso que justamente o movimento queer ele se diferencia do movimento LGBT. A galera do movimento queer jamais vai conversar com as pessoas religiosas, de fundamentalistas religiosos. Né? Eles vão falar, não, isso não... a tua crença sobre o mundo baseada num livro tal... que alguém escreveu, mas como eu e você, alguém escreveu esse livro e tornou isso como verdade. E isso vai... essa tua percepção sobre o mundo é violento contra mim. Vai me matar e eu não aceito isso. E eu não quero conversar com você. Does it really get better, though? Again, sure, I get the idea you get of the what intellectual you're... piece of it. Indeed, yeah, but, yeah. you know... The reality... I look at my different. own self, right? And people I talk to, we're still relating incidents. And we're not young anymore, right? And we're still waiting for it to get better.
that feels like another lie that we're being asked to tell, right? And I'm reluctant to tell that to anybody. Like this country, our existence is predicated on so many lies, and it's like it almost feels like to say to these kids like it's getting better, and it has gotten different some. That is, there's a grain of truth in that, but my fear is like they will let their guards down and in the wrong moment, right? And to me, that's a piece of that internalized homophobia, right? Like growing up with the guard up, right? And it's like it's not in my mind to a place yet where we can tell kids it's getting better, don't worry about it, right? from the same mistakes. Creo que para muchos gays ser aceptados significa heterosexualizar su homosexualidad. Yo seré aceptado por mi vecino si tengo una parejita, un niño adoptado y un perrito y me porto bien. Y no doy besos a mi marido en el ascensor. Y esto es algo que a mí me molesta. No es esto. Somos diferentes de los heterosexuales, ellos tienen su vida, nosotros tenemos la nuestra. Es una cuestión de respeto. Yo tengo que respetar muchas cosas, ellos tienen que respetar muchas cosas mías, nuestras, pero somos diferentes. Yo, para ser aceptado por ellos, lo que tengo que hacer es educarles, no cambiar yo para que ellos me acepten. Una vez salido del armario, out of closet, donde he encontrado homofobia o situaciones, fobia en general contra mí o contra el mundo gay o alrededor mío, dentro del mundo gay, lo cual me molesta bastante. Me molesta que los gays critiquen a las lesbianas, me molesta que las lesbianas critiquen a los transexuales, que gays, lesbianas y transexuales critiquen a bisexuales. Estamos todos en lo mismo. Estamos todos en el mismo barco. Tenemos caracteres diferentes, evidentemente. Dos gays o un grupo de gays funcionan de una forma que un grupo de lesbianas. Aquí, realmente, en el mundo gay y lésbico, ves la diferencia entre hombres y mujeres. Somos distintos, o sea, no nos vamos a engañar. En cuanto a fiesta, en cuanto a relaciones de pareja, en cuanto a todos. Esto no significa, podemos reírnos unos de otros, pero no criticarnos. This issue of external homophobia and then internal homophobia, right? So for example, you and we've talked a little bit about this, but if I go to an event, I don't know if I could actually say, oh, this is my husband. There's something that feels just incredibly odd about this, Even when you go to your frat meetings, I always think, like, what are the guys thinking? Do they think, well, he's looking at my dick, is he looking at my butt? I know you are, but, right. Like, I wonder in that traditional hetero space, That's like, right. what, how you navigate that. But then I think to myself, Brenda, is that internalized homophobia or is that survival? How many people you see from inside your eyes?